Bom, mais uma curiosidade, né? A gente passou por uma situação assim inesperada, né, no Brasil, que foi a pandemia, né? É, como é que foi esse pós-pandemia no ramo da parte da construção civil, na parte da obra? Falo na questão da mão de obra, na questão dos insumos também, que tivemos um aumento de insumos que deu pós-Covid, né? Após volta, né? O mercado veio com força, com aquecimento. A gente teve situações de muitas pessoas querendo comprar, né? Empresas, né? Construtoras querendo fazer aquisição e a indústria com pouco material, né? Para fornecer, né? E hoje a gente vê que o mercado está numa reta de aquecimento. Até recentemente li uma reportagem que Goiânia estava com um polo forte da construção civil em aquecimento pleno, né? Uma capital que estava se deslocando, o crescimento dos imóveis. E a gente vê que o Brasil todo está construção civil. E quando a gente fala em economia, em PIB, a construção civil é um carro-chefe, né? O que eu brinco assim, né? Voltando àquele assunto, né, que a construção civil ali, a obra não é para os fracos, né? Então, quando veio a pandemia, teve diversos problemas, assim, né? Mão de obra, pode trabalhar, não pode trabalhar. E Vocês pararam? Não, nós não paramos. Os insumos, claro, teve a data que não podia trabalhar, foi parado, mas no geral trabalharam. Claro, com N procedimentos, né, criamos um monte de protocolo ali na obra. Mas em relação aos insumos, que eu acho que foi o que mais impactou, assim, eu me lembro que o pessoal me perguntava, assim, mas como é? Eu falei, cara, nunca foi fácil, né? Uma hora é a falta de mão de obra, uma hora é o problema, agora é a pandemia. Agora a gente tem que... Como é que vamos resolver essa questão dos insumos? Então, dos insumos, o que eu tomei como ação, assim? Peraí, vamos ver como é que vamos dançar conforme essa música, né? Então, primeiro de tudo, eu coloquei uma pressão forte no setor de viabilidade que eu precisava reajustar os orçamentos. Por isso que em casa eu consigo mais, né? Você incorporando e tenho mais força. Diferente de alguém estar me contratando para construir, ele vai com toda a parte contratual legal pronta, ele não vai deixar eu reorçar. Mas eu falava não vai assim, deixar aditivo. Mas eu falava assim, vocês querem que eu falava assim, vocês querem que eu reorce as obras ou vocês querem fingir que vão ter lucro? Querem fingir que vão ter lucro, vamos fingir, não vou orçar, vai dar o prejuízo. Agora, se vocês me deixarem reorçar, vocês decidem o que vocês querem fazer. Primeiro isso. Depois, o que eu fiz assim? Por exemplo, hoje as nossas obras no nosso setor, elas são 66% material, em média, e 34% mão de obra. Então, veja o quanto o material impacta. Então, eu falei, cara, os insumos aumentaram, tá? Os 66% das nossas obras são materiais. Isso vai dar um aumento mais de 20% no meu orçamento. Então, pelo menos, eu tenho que ter um controle maior dos meus insumos. Então, eu intensifiquei o setor de compras, botei mais pessoas, qualifiquei mais o meu pessoal do setor de compras para fazer boas compras. E na obra, eu dobrei o controle de material meu na obra. Então, o que eu fiz? A quantidade de almoxarifes, de pessoas que cuidam dos nossos materiais, eu coloquei mais pessoas. Porque a administração de obra hoje é 8% da obra. Então, valia a pena investir na administração de obra para eu ter uma economia dos meus insumos. E eu sempre dava o seguinte exemplo, para eu convencer o setor de viabilidade que eu estou gastando, mas você vai gastar mais dinheiro agora? Não, eu vou gastar mais dinheiro para economizar. Então, daí eu intensifiquei as minhas obras assim, no setor de planejamento de compras e intensifiquei no controle das obras. Então, o que eu fiz? Assim, eu coloquei uma pessoa, além de controlar uma pessoa que ela só ficava subindo e descendo nos andares para monitorar quem estava desperdiçando os materiais. Então, por exemplo, assim, porque eu fazia aquela seguinte conta assim, eu expliquei para o pessoal assim, são 66%, uma obra de 50 milhões vai dar 33 milhões em material. Se eu desperdiçar 10%, eu vou estar desperdiçando 3 milhões. É um saco de argamassa. Se o saco de argamassa, se ele deixou isso daqui só, um cantinho sem usar, é 10%. Se eu conseguir ficar andando nos andares, colocar pessoas fiscalizando quem está desperdiçando argamassa, quem está desperdiçando rejunte, quem está quebrando cerâmica, se eu conseguir ter um controle maior dos meus insumos, eu vou estar economizando 10% de 66%. Então, eu falei, eu fiz isso e surgiu bastante efeito. Então, eu comecei a ter um controle do meu material, dos meus insumos na obra muito maior. Porque os insumos sempre foram altos, mas agora 20, 30, 40, 50% mais alto. Então, ou seja, teve que se adaptar com a pandemia.
e consegui reorçar. Daí o que aconteceu? A margem de lucro diminuiu um pouco das vendas. Tivemos que tentar, daí o pessoal de vendas, eles não... A velocidade que aumentou os insumos, se repassassem para o pessoal de vendas, repassar esse preço, O cliente não ia vender. Não ia vender. Então, o que aconteceu? O pessoal criou um planejamento estratégico na empresa de em quantos anos eles iam devagarzinho aumentando esse... Claro que a nossa margem de lucro diminuiu, mas pelo menos do outro lado, que é o setor de vendas e viabilidade, também teve um planejamento estratégico de aumentando. Por quê? Porque eu mostrei um orçamento reajustado que... É o real. É o real. Vamos fingir que vamos ter lucro, está aqui o número. Então, surgiu o efeito. Legal. Deu certo, se Bacana. adaptamos. Claro que a margem de lucro, acho que de todos diminuíram. Não tem como não diminuir a margem de lucro. Mas sobrevivemos, entendeu? Acho que agora, não fazer nada, simplesmente falar, olha, minha obra atrasou por causa da pandemia. Minha obra saiu mais caro por causa da pandemia. Querer achar um culpado ali é muito fácil, né? Por isso que eu falo que não é para os fracos. Tem que resolver, né? Tem que resolver o problema. Nós, mais do que nunca, nos aproveitamos do volume que a ETA tem de obras, né? Sim. Para poder segurar o máximo possível de preços. Obviamente, a gente também sofreu com as grandes reajustes, né? As grandes variações, mas a gente tentou segurar pelo maior tempo possível as tabelas, e às vezes o mercado reajustava no mês, a gente conseguia segurar mais 30 dias, mais 60 dias. Então sempre tinha essa negociação e uma pressão muito forte, envolvimento da diretoria mesmo, com negociação com grandes fornecedores, né, os maiores consumos, como concreto, aço, né, que se a gente for pegar uma ABC de insumos estão lá em cima. A gente teve um envolvimento, um esforço grande por parte da empresa inteira, justamente para a gente conseguir segurar nossos preços e usar, né, esse nosso volume todo. É algo que, assim, ninguém esperava, foi uma grande dificuldade, a gente teve que se adaptar mesmo, não foi simples para a gente lidar. Inclusive, acho que nunca se falou tanto. Todos os nossos contratos têm algum tipo de reajuste. A gente não consegue trabalhar sem o reajuste porque o mercado não nos permite, né? Uma obra tem 24 meses para não durar nada, né? Uma obra vertical. Então, se a gente não tiver nenhum tipo de reajuste, a gente precisa achar uma outra forma de trabalhar. Na verdade, não é um contrato que dificilmente a gente vai conseguir cumprir com nossa parte, né? E aí, a gente nunca falou tanto de reajuste de índice, análise de índices comparativos entre eles, então, quanto variou o CUB, quanto variou o INCC. As pessoas evoluem, né? Exatamente. Era isso que eu falava também, como para motivar todo mundo, pessoal. Eu vou trabalhar mais, você vai trabalhar mais, você vai trabalhar mais, todo mundo vai trabalhar mais, porque a gente vai precisar achar soluções aqui que as pessoas evoluem na crise, as pessoas eles sobem a régua. Sim. Então era isso que nem vocês estão... Foi esse desafio justamente nos fez olhar com outros olhos para a forma como a gente vai hoje, por exemplo, para uma concorrência. Então a gente não vai mais de peito aberto como alguns anos atrás, com confiança. A gente tinha muita segurança ao fazer uma estimativa de uma obra, porque o nosso setor de orçamento, de propostas, na verdade, estava confortável e estava muito consolidado, né? Sim. E o mercado reinventou. Então, hoje, se você ligar lá na TAI e falar assim, quanto custa para fazer uma obra, a gente não vai te responder na lata, porque realmente, então, isso nos fez rever todo o nosso processo ali de geração de propostas mesmo, porque é onde vai machucar lá na frente. Se a gente não gerar uma proposta bem feita, assim, que retrate da melhor maneira possível a realidade da obra, ou seja, com muito cuidado ao olhar para todo o projeto, o primeiro reajuste do insumo, que é exatamente o insumo que a gente está utilizando na obra, a gente já vai levar uma ré grande no nosso desempenho de custo. Então, isso nos motivou cada vez mais a caprichar mais, investir mais em melhorar nossas propostas. E além disso, o controle, né? O controle de custos, ele é essencial e se mostrou mais importante ainda, né? Na pandemia e no pós-pandemia. Nós enxergamos que se a gente não levar
controle de insumos, controle de custos e unitários na vírgula, né, durante a execução da obra, a gente vai se perder. Em algum momento vai escapar e daí não segura mais. Então a gente investiu em processos de contratação de terceiros, por exemplo, para garantir que a gente de fato contrate mão de obra para executar um serviço e nós tenhamos dimensão desde o início, desde a contratação, qual vai ser o impacto daquela contratação perante o orçamento. Então, se for para identificar que houve um estouro, tudo bem, nós vamos absorver esse estouro, mas a gente vai identificar isso desde o começo. A gente não vai deixar para descobrir lá no final da obra, quando começa a surgir aditivo. Monitoramento, né? E aí, então, esse investimento foi muito importante e hoje a gente já pode dizer que nosso controle, desde o processo de contratação e durante a execução, ele é muito melhor do que um dia foi, graças à pandemia que nos obrigou a investir nesse tipo de desenvolvimento. Né? Eu acho que um aprendizado também, visitando obras aí recentemente, eu vi que o setor de suprimentos também está muito mais ligado em fazer pedido do que a gente tinha anteriormente no mercado, né? As obras estão tendo que se ajustar, algumas com relação a espaço no canteiro, porque estão já, para garantir preço, recebendo insumo antes, seja elevador, ou até uma obra que eu visitei agora recentemente, que tinha solução com drywall, com divisória interna, já tinha recebido toda a parte de estrutura, isso para garantir o preço. Então, é mais uma adaptação no mercado, né? Ver como que o mercado está flutuando e tentar se manter da forma que dá. E até pegando o gancho ali que o Giovanni falou do aquecimento da construção civil, acho que é um retrato disso e também é uma exigência de adaptação do gestor de saber como trabalhar. Em Curitiba, até foi uma obra da TAC que eu visitei, eles estavam falando que eles não estavam encontrando equipamentos disponíveis, então tá sem grua. Por exemplo, não tem grua disponível. Em uma obra vão ter que usar outros tipos de equipamentos, se adaptar, sendo que a melhor solução para aquela obra seria a grua. Então, é uma questão também de planejamento e gestão vem frente a essas dificuldades no mercado. Então, é muito importante esse aprendizado, é muito importante ter esse profissional à frente, né, para resolver esses problemas que vão existir, né? É inerente, vai existir, mas a gente tem que estar preparado para isso. Né? Sim. Tem que estar achar lá uma para ação ajustar. para aquele problema. Sim. Legal você ter falado sobre os equipamentos, isso me lembrou o que a gente está vivenciando e assim, a gente está vendo muito no mercado. Na falta de fornecimento, na falta de equipamento, na falta de mão de obra, o que as construtoras estão iniciando ou voltando a fazer? Mão de obra própria e aquisição de equipamento. Então, é muito comum hoje você entrar numa obra, numa construtora que tradicionalmente terceirizava a mão de obra, basicamente era a equipe administrativa, né? O mestre, o almoxarife, o engenheiro e o estagiário, né? Para simplificar. Você hoje tem outras funções, então você tem carpinteiro, você tem pedreiro, da tem própria equipe construtora. Pro sufoco, né? Porque para apagar incêndio. Tá mais na sua mão, Sim. né? Você controla, leva mais essa mão de obra mais próxima e você consegue alocar onde você mais precisa. E a mesma coisa vale para os equipamentos. Então, na dependência de fornecedores que não conseguem atender todo o mercado, ou a parceria é muito grande, ou vai pagar mais caro, ou realmente pode chegar o caso, igual você comentou, de não ter o equipamento disponível. Na verdade, o não ter é muito difícil, né? Mas você vai achar ele em São Paulo, você vai pagar o triplo do preço. Então, né? Inviabiliza a utilização, né? O aço foi muito difícil, né? O aço Sim. foi realmente assim, Não tinha. você tinha que rezar para chegar ao aço, né? Porque você fazia todo um planejamento, se marcava. Sim. Então, o que você tem que se adaptar? Você tem que se planejar para começar a colocar ali na obra antes de precisar. Sim. Claro que isso impacta financeiramente, mas... Tu tem um desembolso maior? Sim, só que tem certos riscos que você não pode correr. E às vezes você não tem esse espaço na obra. Aí você tem que se adaptar. Às vezes eu ia num vizinho ali, num depósito, quanto você me cobra o aluguel aqui? Eu ia lá e começava a estocar aço ali, para quando eu precisar, eu pegava daqui, mas eu não posso atrasar minha concretagem, porque eu via que eu não estava tendo mais o controle que eu tinha das entregas. Então, ou seja, Adaptação. tem que se adaptar, Sim. tem que saber lidar com todas as situações.